Bem Pasquales da internet, vocês, né? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Se você acompanha canais no YouTube, você sabe esse roteirinho do começo. Eu te convido a conhecer as minhas redes sociais, eu te digo coisas que eu faço e falo pra você também que você poderia lá contribuir para o meu Padrim, para que este canal continue existindo. Todos os links ficam aqui embaixo e você pode me acompanhar não só nas redes, mas também no meu site, janaviscardi.com.br. E hoje nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para que eu passe para vocês motivos para você parar de corrigir as pessoas e os seus supostos erros de português enquanto você está conversando com elas na internet. Eu que gosto de ficar observando como é que as pessoas estão interagindo, já observei inúmeras vezes, e você também já deve ter feito essa observação, que você está lá no meio de uma conversa, toda animada, uma discussão acalorada, no Instagram, no Facebook, no Twitter, escolha a rede social, quando de repente vem alguém e diz: "Ah, seu burro, não sabe nem usar a língua e tá aí querendo dizer alguma coisa. Ah, não é assim que escreve não, tem que colocar aí uma vírgula." E aí a discussão que era sobre um assunto X se transforma na discussão sobre o uso ou não da norma de prestígio, a norma culta da língua portuguesa. E aí você nem sabe mais do que é que está se tratando, não é mesmo? Já passou por isso? Pois bem, se você foi a pessoa que fez esse comentário, é pra você esse vídeo. Se foi pra você que acompanhou e viveu esse comentário, esse vídeo também é pra você, porque a gente tá aqui todo mundo pra aprender, não é mesmo? Pois bem, de base, o que eu tenho pra dizer pra você é que este registro que você demanda do outro enquanto tá lá na internet, você vai cutucar a pessoa e dizer que ela ou é burra ou não sabe o que tá dizendo porque escreveu entre aspas mal, esse registro você aprende aonde? Supostamente na escola, lá entre os seus 6 anos até mais ou menos os seus 18 anos, é o período em que você está lá aprendendo a desenvolver esse tal registro, essa norma culta ou a norma de prestígio. Mas eu te pergunto, antes disso e durante esse processo, você deixa de falar ou escrever? Não. Você não fica lá esperando conhecer todas as regras da língua portuguesa para então começar a desbravar esse mundão e dizer as coisas que pensa e escrever as coisas que pensa. Por quê? Primeiro elemento aqui, então o primeiro motivo para você parar de corrigir as pessoas na internet, porque aquilo que você sabe de língua portuguesa é anterior e posterior ao ensino da norma culta que acontece na escola. Porque assim como vai dizer o Steven Pinker, a linguagem, gente, é um instinto para todos nós seres humanos. O Chomsky vai dizer que existe a tal da gramática universal. Concorde você ou não com ele, existem diferentes pesquisadores que vão falar sobre esse lugar da linguagem para os seres humanos que está lá e que vai sendo aflorada a partir da sua exposição a diferentes estímulos. Mas você não está copiando o seu pai, a sua mãe, um tio, alguém que cuida de você. Você está fazendo uso desses recursos a partir da interação com esses indivíduos, mas de alguma maneira isso já está lá com você. E você só vai desenrolando isso ao longo da sua jornada de vida. Mas não é, portanto, dentro da escola que você vai aprender o que você já muitas vezes sabe de maneira inconsciente ou não pensada. Ou seja, quando você está dizendo, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu não estou parando para pensar se eu deveria colocar o verbo antes, o sujeito depois, se uma preposição vem no começo ou no final, se eu posso colocar a preposição dentro do verbo. Você não precisa fazer isso porque isso já está dado para você a partir do momento que você está exposto à língua que é a sua língua materna. Isto é uma maravilha. Você pode então querer ficar recriminando as pessoas porque supostamente você é o rei da gramática, mas a língua já existe antes mesmo de você ser exposto a esse registro que é o registro formal. Dito isso, o que eu posso dizer a você é que, embora, como segundo motivo para você parar de corrigir as pessoas, é que, embora você esteja exposto ao aprendizado do registro formal, você mesmo não é o indivíduo que faz uso de todas as regras do registro formal. Por quê, gente? Porque a
A língua, e aí vem a terceira razão, é móvel, é dinâmica e vai se alterando ao longo do tempo. Além disso, por ser uma regra, esse registro formal, a norma culta ser um conjunto de regras, você não decora essas regras e passa a utilizá-las de maneira consciente no seu dia a dia. Esse uso que a gente já faz da linguagem desde pequenininho, quando a gente vai desenvolvendo a linguagem ao longo da nossa jornada, é, como eu disse, esse uso mais inconsciente. Então, se você precisa pensar naquela regra, você não vai usar aquela regra o tempo inteiro, e não só porque ela não é algo que está, entre aspas, internalizado, mas também porque a língua é dinâmica. Para além disso, tem um outro motivo. Além de móvel, nesse sentido de dinamicidade que a língua tem, existe uma outra coisa que são os diferentes registros de língua. E você tem que, na verdade, estar apto a reconhecer quando usar cada registro e não a ficar lá reclamando da pessoa no meio da discussão se ela botou ou não na vírgula no lugar certo. Você precisa compreender quando é que o registro formal deve ser empregado e quando é que o registro informal deve ser empregado. Se você acompanha esse canal, você deve ter visto um vídeo que eu falei sobre conge, que foi um uso que o Moro fez enquanto participava de uma sessão. E aí eu fui muito criticada nesse vídeo, as pessoas realmente têm a língua como uma discussão. A discussão da norma culta é algo muito curioso, embora nenhum de nós seja capaz de usá-la em plenitude o tempo inteiro. Todo mundo lá reivindicando por ela, indo atrás desse ideal de língua que não existe. Mas enfim, neste vídeo eu falo justamente que o problema do Moro não era usar conge, era usar conge naquele contexto. Me chamaram até de infiltrada do Bolsonaro quando eu fiz esta ponderação. Se você não viu o vídeo, ele vai ficar aqui em algum lugar, para você justamente ver o que é que eu tô falando ali, e que eu repito aqui mais uma vez, que a questão é a adequação de registro. Pensa, por exemplo, no Temer. O Temer, ele usava alguns recursos bem arcaicos, antigos, de linguagem, que deixava as pessoas às vezes meio, nossa, havia aí uma inadequação daquele uso. Isso é um problema, porque você não está fazendo a leitura do que é aquele público, a leitura do que é aquele contexto e aquele espaço, para fazer uso do registro que mais se adequa àquela situação. E isso, na verdade, é uma competência, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai aprendendo que há esses diferentes registros. Então, isso que você aprende na escola, ao invés de ser o lugar de você ficar apontando o dedo pro coleguinha para dizer para ele que tá certo ou tá errado, deveria ser o lugar em que você entende que aquele registro tem um lugar, assim como outros registros têm outros lugares. Essa coisa de você ficar dizendo pro coleguinha, você é burro porque tá dizendo isso ou aquilo, é uma coisa muito antiga, ultrapassada, pouquíssimo inovadora. Quando você está dizendo isso, você está trazendo aí essa ideia justamente que associa o falar bem ao pensar bem. E, como eu disse, não tem coisa mais antiga do que isso, que está atrelada a um olhar muito elitista sobre a linguagem, desse domínio de um registro formal, que seria o único lugar possível em que o conhecimento seria aí divulgado ou disseminado. Quando, na verdade, a gente já entende hoje que não é bem assim, que você tem diferentes conhecimentos sendo explorados, passados adiante, a partir de diferentes registros mais formais ou mais informais, e mais uma vez o que é importante é reconhecer o lugar de cada um desses registros. Eu já nem sei mais quantos foram os motivos que eu te dei para você parar de ficar corrigindo os coleguinhas. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: a língua é um lugar de resistência, a língua também é lugar de poder. O uso desse recurso de apontar para o outro o erro dele é um lugar de dizer eu sei e você não sabe, para acabar uma conversa. E esse uso argumentativo está longe de ser o bom uso argumentativo, ou sei lá, o uso mais produtivo, porque as ideias estão muito além do uso do registro formal de língua, em especial no espaço da internet, em que a gente faz em que a gente tem tantas possibilidades e que a dinâmica da língua se revela não só na fala, quando você produz um vídeo como esse, mas também na escrita, quando você está lá argumentando com alguém sobre um determinado assunto.
E se a língua é o lugar da resistência, os indivíduos eles têm todo o direito de seguir fazendo uso das suas variantes para mostrar não só de onde vêm e aquilo que são, mas também para apontar e deixar claro que aquele lugar de escrita é um lugar que existe e resiste. Para além disso, mais um elemento, e esse talvez seja o último e mais interessante para você que está no lugar de quem acha que é o próprio Pasquale e fica corrigindo, tem uma notícia para te dar. Você também comete os erros que você diz que os outros estão cometendo. Preste atenção quando você está corrigindo alguém, que na sequência vai vir alguém para te corrigir também. Porque esse lugar idealizado da língua, dessa corretude, desse saber, essas são as regras que todos deveriam usar. Esse lugar é um lugar inatingível, é um lugar de construção, é um processo e não é algo definido. Inclusive, mas não só pela dinamicidade da língua. Você tem esse conjunto de regras que está mudando. E se ele está mudando é porque a linguagem falada é o lugar em que essas transformações acontecem e transformam também a escrita. Claro que a gente vê essas mudanças acontecendo na escrita, em especial quando a gente olha hoje para a internet, mas não só nela, mas o lugar da internet onde a gente vê essas mudanças que incomodam tanto as pessoas acontecendo, e essas mudanças têm relação também com a maneira como todos nós estamos falando. Isso não é a destruição da língua, esse é o lugar da língua em movimento. Então, minha gente, você não está sendo inovador, você está sendo muito conservador, no lugar de estabelecer uma normatividade que você não é capaz de cumprir, e você está deixando de reconhecer algo do qual você também participa, que é esse processo de transformação da língua. É algo que não tem como mudar, a língua muda, a língua se transforma. E esse lugar idealizado que você procura ocupar ao colocar o erro do outro no centro, sinto em dizer, mas não vai te levar para muitos lugares. Portanto, não se esqueça, atestar que o outro é inculto porque usou melhor ou pior as supostas regras dessa norma de prestígio, este lugar é um lugar ainda elitista que nem eu nem você ocuparemos, porque estamos todos o tempo todo aprendendo e ressignificando essas regras, porque nenhum de nós usa todas elas sempre, o tempo todo. Tá bem? Se você quer fazer uma coisa boa, você contribua para o seu crescimento, para a sua competência linguística, compreendendo os lugares que ocupam os diferentes registros. Talvez essa seja uma boa ideia. Apontar o dedinho para o outro não é uma boa ideia. Tá bem? Então é isso, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, traga aqui o seu exemplo, tá fazendo isso com muita regularidade, bota essa mão na consciência e vamos tirar esse momento Pasquale. Você tem que ter a sua gramática do seu lado para quando você for escrever um registro que demande a norma de prestígio, você deve reconhecer que ela existe, nenhum linguista está dizendo para você que não deveria existir a norma de prestígio, mas a gente não pode colocar a língua dentro da norma de prestígio, porque todas as línguas do mundo, elas são muito mais do que a norma de prestígio de cada uma dessas línguas que existem no mundo. A norma é um lugar, a língua é muito mais ampla e mais potente do que essa norma. Um beijo para vocês e tchau, tchau.